Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está entrevistando as empresas ganhadoras, trazendo detalhes, dicas e também muito conteúdo dos executivos que conquistaram este tão sonhado prêmio do mercado financeiro. Hoje, o nosso programa é especial. Nós vamos falar com as pessoas que estão envolvidas com esta premiação. Temos o prazer em receber aqui o professor Ariovaldo dos Santos, professor titular de Contabilidade da FEA USP, ele que integra a comissão julgadora do prêmio Troféu Transparência. Professor Ariovaldo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Luiz? Mais uma vez, à distância agora, né? Verdade. Temos também o prazer em receber Marta Pelúcio. A Marta é presidente regional São Paulo da ANEFAC. Marta, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Luiz Arthur. É um prazer conversar com vocês, com o professor Ari e o Ricardino. Prazer é todo nosso. E também temos o prazer em receber Álvaro Ricardino, que é professor da PUC, Departamento de Contabilidade e um dos idealizadores do prêmio Troféu Transparência, junto com o professor Ariovaldo. Álvaro, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar com vocês, com o Ari, com a Marta, sempre uma renovada alegria. Muito bem, nós temos neste ano mais uma série de empresas ganhadoras e a primeira pergunta que sempre fica é: como é feita a seleção de quem recebe o Troféu Transparência? Então, vou encaminhar essa pergunta, professor Ariovaldo. Professor, como é que é feita essa seleção? Essa resposta é a mesma que a gente tem dado nos últimos anos, né? Quer dizer, a gente faz uma seleção junto com os alunos do curso de pós-graduação em contabilidade da FEA USP. Esses alunos fazem a primeira verificação, considerando alguns importantes detalhes que nós passamos para eles. Por exemplo, o balanço não pode ter parecer com ressalva, os balanços têm que conversar, a demonstração contábil tem que conversar com um relatório da administração, ou seja, a gente tem praticamente, do ponto de vista de operacionalidade, exatamente o que nós fazíamos ou fizemos nos últimos 23 anos, esse ano não foi diferente. Marta, como que você tem acompanhado a evolução das demonstrações financeiras ao longo desses 24 anos? Mudou mesmo muita coisa? Mudou muita coisa no mundo, né, dos negócios de uma forma geral, ou no mundo como um todo. Então, existem complexidades hoje de negócios, de operações, que não existiam antes, e a contabilidade ela tem que reagir a isso de forma a gerar uma informação que seja útil sobre essas novas operações. Criptomoedas, por exemplo, nós não discutimos isso há 25 anos atrás, e agora está em pauta essa discussão, entre outras coisas, derivativos mais complexos. Então, a gente vive um mundo muito mais complexo hoje em dia. Ô Álvaro, há 24 anos, quando você ajudou a idealizar esse prêmio, o que você imaginava que isso teria de importância para as empresas e de que forma você interpreta que hoje elas realmente valorizam o recebimento desse troféu? 24 anos não dava para prever a magnitude que esse prêmio adquiriu. Nós tínhamos competência para fazer seleção, havia, mas havia problema de patrocínio, havia problema de fixar isso. Nós tivemos um ano, acho que foi o quarto ou quinto ano de prêmio, que até a Aldora, em São Paulo, nós conseguimos por alguns. Naquela vez, foi a terceira vez, o professor Eliseu estava na premiação, falou assim: nem nos melhores sonhos o Ricardino poderia ter pensado em outdoor na rua. Com o tempo, isso foi evoluindo, as empresas foram se conscientizando que esse prêmio dá a eles não vou chamar de certificado, mas dá a eles uma chancela de qualidade no conteúdo das demonstrações, e passou a ser alguma coisa, eu diria, natural, que as empresas de grande porte, ou aquelas que atendem às normas, se lancem em busca de melhorias para poder participar do prêmio. É uma pena que ainda nós não consigamos fazer com que o contador brasileiro da pequena e média empresa se adeque às normas. Então, aí você encontra um distanciamento muito grande. Mas no que diz respeito às empresas de grande porte, é uma satisfação saber que elas tentam e têm conseguido atender aquilo que as normas solicitam, etc. Como a Marta disse, o mundo dos negócios traz as novidades, e a contabilidade como ciência social tem que se adequar a essas circunstâncias.
Aliás, professor Ariovaldo, a Marta mencionou a evolução das demonstrações financeiras, inclusive o volume de dados aumentou muito. Isso dificulta o trabalho de seleção ou, ao contrário, houve uma evolução tão grande que a transparência maior dos dados facilita na hora de julgar quem são as ganhadoras? Na verdade, são os dois aspectos que você mencionou, tá certo? Dificulta porque você tem um relatório hoje que anteriormente tinha 10 páginas, ele tem 35 e você tem que ler. Então, isso dificulta, tá certo? Mas facilita na medida que você tem uma sequência que é razoavelmente seguida pela imensa maioria das empresas. Então, um outro problema que pode existir, também como dificuldade, mas esse, felizmente, nós estamos começando a ultrapassar, é a repetição de coisas desnecessárias, principalmente nas notas explicativas. As demonstrações contábeis sofrem desse problema também. As demonstrações em si poderiam ainda ser mais simplificadas. Mas as notas explicativas, no começo, lá, principalmente nos anos de 2010, 2011, o que a gente tinha era uma grande repetição das próprias normas, dos próprios pronunciamentos do CPC. Então, isso era muito ruim. Depois, com a saída da OCPC 07, a gente acabou encontrando aí algumas empresas que se arriscaram a simplificar essas demonstrações. Não as demonstrações, mas as notas explicativas, fazendo com que as notas explicativas explicassem realmente. Agora, nós ainda não estamos na nota 10. Pessoalmente, acho que ainda tem muita coisa para ser simplificada nas próprias notas explicativas. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se nós pegarmos uma empresa, as notas explicativas de uma empresa, entregarmos essas notas nas mãos de um jornalista econômico, qualquer jornal, de qualquer revista econômica que você consiga identificar, você certamente vai ter uma simplificação de 50%, 60%, 70% do que está no volume daquilo que está escrito e não vai perder informação. Quer dizer, nós ainda somos muito redundantes em relação a isso. O que a gente precisa é buscar esse tipo de apoio que a gente, infelizmente, os contadores não têm buscado. Agora, Marta, você destacou a evolução das demonstrações. Essa evolução decorre, de fato, de uma maturidade das empresas de entender a importância da transparência contábil, ou no fundo, elas querem e realmente precisam cumprir as normas que estão cada vez mais rigorosas? Luiz Arthur, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, eu acho que a melhora existe pela necessidade. Então, se o mercado lê, se o mercado usa isso, se a informação é relevante, por exemplo, para precificar as ações, isso faz com que as empresas busquem uma maior transparência, quando elas começam a ver o efeito no bolso mesmo, né? É um mercado, né? Se você vai gerar informação, e isso eu acho que tem evoluído muito. Então, a gente tem tido uma busca maior dos usuários pelas informações contábeis, e isso é o que tem feito as empresas se mexerem para poder chegar numa informação bem mais útil do que era antes. Professor Ricardini, então, pegando o gancho do que a Marta disse, de fato, transparência gera valor para as empresas ou esse é discurso politicamente correto? Gera muito valor para as empresas. As normas internacionais têm como foco, primeiro, o investidor. Isso complementa aquilo que a Marta dizia. Quem está fora da empresa quer saber o que ocorre na empresa. O contador não faz contabilidade para ele, faz para quem está fora. E o investidor é aquele que põe o seu capital em risco dentro da empresa. Então, quanto mais informação ele tiver, mais apto ele está a tomar decisões. As empresas percebem isso. Então, nesse sentido, elas vão fornecer o maior número possível de informações, idealmente, sem serem redundantes, como disse o professor Ari, poderiam ser mais objetivas, mas para atender a esse mercado que quer saber se devo investir mais ou não na tal empresa, devo conceder crédito, o que eu faço, qual é a minha relação com ela. Então, em dúvida que a transparência é alguma coisa, não é, como diria, facultativa, ela é obrigatória. Muito bem, para a gente finalizar esse programa, eu queria fazer uma pergunta comum aos três, começando com o professor Ari. Professor, o senhor disse que as demonstrações ainda não são nota 10. O que falta para elas serem nota 10 e que dica o senhor poderia dar para aquelas empresas que sempre batem na trave e nunca conseguem ganhar o troféu Transparência? O que está faltando para elas chegarem lá? Bem, quando eu digo que as empresas, todas as demonstrações ainda não são nota 10, óbvio que boa parte está explicado pelo aquilo que eu acabei de dizer, né? Quer dizer, quando você pega uma nota explicativa que não explica, isso implica em dizer que aquela demonstração não vale nota 10, tá certo? Mas eu tenho algumas outras coisas que eu acho que poderiam
aproximar dessa nota 10. E é o seguinte, é a falta de ousadia dos contadores e dos auditores na apresentação das demonstrações contábeis. Quer dizer, a gente precisava ser mais ousado. A gente se refere sempre às normas internacionais, às normas do CPC, mas não é só isso. Você tem que ver também aquilo que o contador pode oferecer, aquilo que a empresa pode oferecer. Vou dar alguns exemplos para você. Olha, no passado, a demonstração de valor adicionado, que hoje é obrigatória para as companhias abertas, ela não era obrigatória. E uma boa parte das empresas acabava divulgando essa informação. As demonstrações de fluxo de caixa não eram obrigatórias até a Lei 11.603, mas muitas empresas publicavam. Quer dizer, percebe? Quer dizer, então, essa questão da informação adicional. Nós temos agora uma discussão bastante grande sobre a questão de relato integrado. Quando é que as empresas vão começar a fazer isso? Será que só no momento que vier uma lei determinando? Não, comecem a fazer antes. Comece a dar para a demonstração uma característica que as outras demonstrações não têm. Então, o que nós precisamos realmente é isso. Por exemplo, eu vou dar mais algum, poderia ficar dando exemplos aqui a tarde inteira ou a noite inteira, mas você tem aí a demonstração por colunas. Muita gente hoje gosta do custo, muita gente gosta do valor justo, e nós misturamos numa mesma demonstração custo e valor justo. Por que a gente não começa, por exemplo, a fazer demonstrações que tenham 3 ou 4 colunas? A coluna de custos, seguindo a legislação, seguindo as regras contábeis, mas eu poderia ter uma outra coluna só com a demonstração a valor justo. Da mesma forma que eu poderia ter uma outra demonstração, como nós já tivemos no passado, considerando os efeitos da inflação, que não são baixos, são muito grandes. Quer dizer, os efeitos da inflação no país ainda afetam demasiadamente as demonstrações contábeis e elas não são reconhecidas, as empresas simplesmente ignoram isso. Então, você tem muitas coisas que podem ser ajustadas e que podem ser melhoradas. O que precisa? Precisa ousadia. Precisa a ousadia do contador, obviamente, com o beneplácito da empresa, e também, de preferência, a conivência dos auditores. Quer dizer, que possam não criar empecilhos para que as empresas possam fazer esse tipo de publicação. Eles se manifestam naquilo que deve se manifestar, que são as demonstrações legais, tá certo? Mas não impedem que a empresa possa fazer demonstrações adicionais. Eu acho que, quer dizer, você tem um caminho ainda bastante longo para chegar nesse tipo de informação necessária. Marta, suas dicas para as empresas conquistarem o troféu Transparência. A mim, eu acho que o que falta do mercado de uma forma geral, e aí quem ganha é quem entende o que a gente está falando, é enxergar qual que é o objetivo de gerar essa informação contábil mesmo. É mais ou menos assim, se eu fizer um comparativo esdrúxulo, se você vai vender um carro, Luiz Arthur, você vai vender o seu carro, aí você vai anunciar, ele é um carro preto e tem 4 rodas. Aí eu vou falar, você não está me explicando nada. E é mais ou menos o que as empresas colocam nas suas explicações, nas suas notas explicativas, de uma forma geral. Então, eu acho que o que falta é o administrador ou o contador pensar o que eu tenho que falar dessa empresa que o leitor ainda não sabe, que precisa saber e que é importante. Quando ele parar de pensar na norma e começar a pensar no negócio e dar a informação do negócio, a informação vai ser muito mais transparente. Muito bom. Professor Ricardino, e a sua dica para as empresas? Bom, eu acho que perfeição é que nem a próxima montanha. Você subiu, tem uma nova. Independente disso, existe uma coisa que eu sei que o professor Ari se bate e não, mas não mencionou. Aquela sequência de notas explicativas acompanhando os saldos das contas do balanço não obrigam o leitor, muitas vezes, a ler uma série de coisas que não são relevantes naquele momento. O que de relevante ocorreu na empresa no período? Isso tem que ser destacado. A informação tem por objetivo ser relevante e fidedigna. Então, dentro dos 2 parâmetros que sustentam todo o arcabouço das normas internacionais, o que é relevante para a minha empresa e para quem está fora dela? Quem precisa saber o que ocorre é quem está fora da empresa, não aqui dentro. Então, eu vou qualificar, eu vou estratificar do mais relevante para o menos relevante. Isso entraria na ousadia, que o professor Ari fala, eu já ouvi falando isso, e endosso plenamente. É muito mais importante do que fazer o cara ler um monte de blá, 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 que de repente a última nota tem alguma coisa que seja
relevante. Professor Ari, eu não posso encerrar, já que o professor Ricardino deu esse gancho sobre o que é relevante, de perguntar ao senhor que participa da comissão julgadora, a pandemia deste ano impactou de alguma forma a divulgação dos balanços, ou a gente só vai sentir isso, se houve algo relevante ou não, no balanço que vai ser publicado referente, no ano que vem, referente a esse ano? Não, os efeitos da pandemia já foram sentidos nas demonstrações publicadas neste ano, né? Uma vez que a pandemia começou em meados de março e os prazos de publicações ultrapassaram essa data, e aí a gente acabou tendo alguns prazos estendidos, né? Aliás, a própria extensão do prêmio acabou reconhecendo isso, quer dizer, os contadores passaram a ter mais tempo para publicar suas demonstrações, isso acabou afetando. Do ponto de vista da qualidade técnica, eu não senti grandes diferenças em relação a anos anteriores. Não acho que a pandemia possa ter influenciado, para o bem ou para o mal, as demonstrações ou a qualidade das demonstrações que foram apresentadas esse ano. Perfeito. Professor Ariovaldo dos Santos, professor titular da FEA-USP e professor de contabilidade da FEA-USP, integrante da comissão julgadora do Prêmio Troféu Transparência. Professor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande prazer estar com vocês e vamos ver se o ano que vem a gente pode estar juntos. Com certeza. Marta Pelúcio, presidente regional São Paulo da ANEFAC. Marta, mais uma vez um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. E o professor Álvaro Ricardino, professor da PUC, Departamento de Contabilidade, e um dos idealizadores do Troféu Transparência, junto com o professor Ari. Professor Ricardino, muito obrigado pela presença, até uma próxima. Até uma próxima, obrigado pelo convite. E o ano que vem são bodas de prata. Vamos comemorar, tentar comemorar juntos, sem pandemia. Verdade, vai ser um ano muito especial. Fiquem então ligados nessa série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC e nos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.